Olá, tudo bem? Sou Magno, sou professor de física e hoje a gente vai falar sobre um assunto, trabalho de uma força, tudo bem? Então, primeiramente, o trabalho de uma força, a palavra trabalho vem atrelado à força, né? No dia a dia, a palavra trabalho, ela tem outras implicações. Por exemplo, trabalho é qualquer tarefa que você possa estar fazendo no dia a dia. Mas em física, né, especificamente, a palavra trabalho ela tem um sentido um pouco diferente. Então, toda vez que nós formos realizar o trabalho para a física, nós vamos ter que realizar o trabalho em relação a uma força, ou seja, é a força que vai estar realizando o trabalho. E esse trabalho realizado por essa força, ele tem como objetivo em transferir ou transformar a energia. Tudo bem? Então, assim, o conceito de trabalho para o dia a dia é um pouco diferente do conceito de trabalho para a física, tá bom? E para a física, trabalho vai se estar sempre atrelado com a palavra força, porque é através de uma força que nós vamos poder realizar trabalho, transferindo ou transformando a energia. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos o seguinte: para realizar trabalho, nós precisamos usar uma força para mover um objeto por uma certa distância. Ou seja, em física, para realizar trabalho, vai estar atrelado a palavra força, mas para esse trabalho não ter o valor zero, ser diferente de zero, é preciso que o objeto se mova por uma determinada distância. Bom, no exemplo aqui da figura, nós temos duas pessoas, né, um senhor e um garotinho, empurrando um carro, e dentro desse carrinho tem um outro garotinho. Se esse carrinho está se deslocando, mudando de lugar, através da aplicação dessa força, podemos afirmar que essa força está realizando um trabalho sobre este carrinho. Tranquilo? Bom, especificamente, nesse slide, né, que nós estamos trabalhando aqui, nesta aula, né, vamos assim dizer, nós vamos tratar do trabalho, mas de uma força que é constante. Tudo bem? Então vamos lá. Fisicamente falando, o trabalho é a medida da quantidade de energia que pode ser fornecida ou retirada de um corpo ou de um sistema por meio da aplicação de uma força. Tranquilo. Mas então, como eu posso fazer para mensurar esse trabalho? Ou seja, como que eu posso fazer para mensurar essa energia que está sendo fornecida ou essa energia que está sendo retirada deste corpo? Bom, então vamos lá. Ó. O trabalho tal, realizado por uma força, é uma grandeza escalar. Bom, primeiramente, nós sabemos que as grandezas em física, elas podem ser escalar ou podem ser vetoriais. O trabalho, que é essa nova grandeza que nós estamos aprendendo hoje, é uma grandeza escalar, ou seja, ela pode ser definida meramente por um número e a sua unidade, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, para o caso de uma força F constante, aplicada a um corpo, o trabalho é, por definição, o produto da intensidade da força F pelo módulo D do deslocamento e pelo cosseno do ângulo θ entre a força e o deslocamento. Ou seja, para você calcular o trabalho, você precisa multiplicar a força aplicada vezes o deslocamento realizado do corpo vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Como seria isso aqui? Vamos ver aqui embaixo. Olha, eu tenho uma força F que está sendo aplicada a este corpo, que está sobre uma superfície horizontal e plana. Olha, reparem que existe um ângulo, uma inclinação entre a direção da força e a direção que o corpo vai se deslocar. Tá vendo? Ó, existe um ângulo θ, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. O deslocamento vai ser dado por esse vetor aqui, ó, que vai dar início nesse ponto e ter fim neste ponto, para este caso aqui que nós estamos analisando. Então, olha só, D seria o deslocamento, F seria a força aplicada e θ seria o ângulo entre a força e o deslocamento. Ora, repare, o corpo se desloca na horizontal.
mas a força aplicada está inclinada com uma certa quantidade θ em graus, né? Tudo bem? E como então podemos definir esse trabalho? Bom, a definição do trabalho, então, matematicamente dizendo, para esta força, que no caso é constante, uma força constante. Quando eu digo constante, é que o tamanho dessa força, o módulo dessa força, ela não vai variar. Tudo bem? Então, como eu poderia definir esse trabalho? Aqui, ó. Trabalho da força F, reparem que a letrinha aqui grega, né? Trabalho da força F. Existem algumas literaturas que costumam usar o W também para indicar trabalho e outras o T, né, do nosso alfabeto maiúsculo também. Mas nós estamos usando essa letrinha aqui para representar o trabalho, justamente por causa do livro didático que nós estamos usando, que é o livro da Editora Moderna, né, que o Estado do Espírito Santo, a Secretaria SEDU, acabou entrando em acordo com a Editora Moderna. Então, o trabalho de uma força é igual ao módulo da força, ou seja, o valor da força vezes o valor do deslocamento, vezes o valor do cosseno do ângulo, que é a inclinação, né, da força em relação a esse ângulo. Esse cosseno do ângulo ele vai funcionar aqui como se fosse um dosador do quanto essa força contribui ou não para a realização deste trabalho. Porque quanto mais inclinada estiver a força, se afastando da direção do movimento, menos ela vai contribuir na realização do trabalho, ou menos ela vai não contribuir para a realização do trabalho, caso seja no sentido contrário, né? Tudo bem? Então, só fixando, para você calcular o trabalho, você multiplica a força vezes a distância, deslocamento, tudo bem? Vezes o cosseno desse ângulo θ aqui. Repare, não é o ângulo θ que eu vou colocar aqui em graus, é o cosseno de θ. Muita gente acaba confundindo isso. Nós vamos ver agora no próximo exemplo, tudo bem? Então, galera. Bom, se o trabalho é uma grandeza escalar, ele precisa ser medido através da equação que nós vimos no slide anterior. Quando você achar um resultado para o trabalho, ele vai vir com um número, e ao lado do número uma unidade que expressa o seu padrão, né? O padrão de medida do trabalho. Então, assim, a unidade no sistema internacional de medidas, né, no SI, do trabalho, é o Joule, com J representado pelo J maiúsculo. Essa unidade, ela homenageia o cientista inglês James Prescott Joule, né, que nasceu em 1818 e morreu em 1889. O que nós temos que entender é o seguinte, olha só, se você for parar para pensar, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Tudo bem. A força é medida em newtons. O deslocamento é medido em metros. O cosseno do ângulo ele é adimensional, ou seja, o cosseno de um ângulo ele não tem unidade. Então, toda vez que você for calcular o trabalho, você vai multiplicar newton vezes metro. Então, quando o sistema de unidades, né, a comunidade científica resolveu homenagear James Joule, dando a unidade com o nome Joule, né, então, ou seja, um Joule passa a valer, então, 1 newton vezes metro. Então, toda vez que 1 newton, né, a força de 1 newton realizar um deslocamento de 1 metro, o produto de 1 vezes 1 newton-metro vai equivaler a um trabalho realizado de 1 Joule. Tudo bem? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar usando a unidade para mensurar o trabalho como sendo Joule e não newton vezes metro. Tudo bem? Vamos lá, então, continuando. Bom, galera, usando a lista 4, né, que todos já têm em mãos, já foi entregue nas salas de aula, fazendo o exercício número 14 da lista 4, nós temos aí, ó, um trenó é puxado sobre uma superfície plana e horizontal por uma força F igual a 600 N. Então, olha, essa figura, né, verdinha aqui, em formato de quadrado, com as bordas contornadas, né, vai representar o nosso trenó, tudo bem? E essa aqui é uma superfície plana e horizontal, de acordo com o texto aqui da questão.
Então, primeiramente, nós vamos ter aí uma força F, né, sendo aplicada a esse trenó. E essa força tem um módulo de 600 N. Bom, quem é esse N? O que é esse N? Esse N, pessoal, é a unidade que vai medir a força. E o nome dessa unidade é o Newton, em homenagem a Isaac Newton, né, como todo mundo já conhece, aquele, né, que tem a historinha da maçã, que caiu na cabeça dele, e ele aí fez aquela pergunta, por que a maçã cai na minha cabeça e a lua não cai? Será que ela não cai? Cai? Tem relação? Não tem? E aí ele, né, começou aí todos esses estudos, e nós temos hoje a lei da gravitação universal graças a esse questionamento que Isaac Newton fez. Bom, vamos deixar de lado blá blá blá, mas a ideia aqui é a seguinte: a força F aplicada ao trenó, né, está inclinada, nós já vamos ver no texto a inclinação, mas o valor e módulo dessa força é de 600 newtons, né? F, força igual a 600 newtons. Bom, essa força está inclinada em relação à direção do movimento do trenó uma certa quantidade θ, em graus. E o problema diz aqui, ó, o ângulo entre a força e o sentido do movimento é 30 graus. Então, θ igual a 30 graus. Sendo o deslocamento do trenó igual a 50 metros, olha, D equivale em módulo 50 mzinho. Mzinho é a unidade que mede distância. O metro, palavra metro. Reparem a diferença, o M pode ser minúsculo aqui, tá vendo? Metro. Mas o N aqui não pode ser minúsculo, Newton. Tudo bem? Porque Newton é um nome próprio, o nome de uma pessoa. E o metro não. Então, o metro pode ser usado, ele deve ser usado em minúsculo. Alguns casos, nós podemos escrever o M maiúsculo para metro, mas não vem o caso a gente trabalhar esse tipo de ideia agora. Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer com o meu trenó. Ele vai sofrer um deslocamento, e esse deslocamento, obviamente, né, se tem esse deslocamento, foi de alguma forma atribuída energia mecânica a esse trenó, na forma até mesmo cinética, como nós vamos ver mais para frente. Então tá, como que a gente resolve esse problema? Vamos primeiramente pegar a equação matemática que relaciona o trabalho quando uma força constante, né, F, né, é aplicada a um determinado corpo, desloca ele de uma distância D, e a gente precisa ver o número que está relacionado a dosar o quanto essa força contribui ou não para realizar o trabalho através do cosseno do ângulo da inclinação aqui, cosseno de θ. Então, ou seja, nós vamos usar essa equação. Essa equação, pessoal, é importante dizer que ela deve ser usada toda vez que o trabalho que eu estou calculando, seja atribuído por uma força F que é constante. Importante dizer isso também. Então, aí o que você faz? Você pega a equação e substitui os valores. No lugar de F, você põe 600, no lugar de D, você põe 50, e no lugar do cosseno de θ, como todo mundo ficaria aí, pode ter ficado, meu Deus, o que é esse cosseno? Tá? Não se preocupem, pessoal, o dado vai ser dado no problema, o dado vai ser dado aqui, ó, o dado, cosseno de 30 graus igual a 0,9. Eu estou enfatizando isso aqui nesse vídeo, justamente por causa da falta de pré-requisito que nós estamos esse ano com a questão da introdução do novo ensino médio. Ou seja, vocês, os nossos alunos, né, que estão aqui no primeiro ano, eles muito provavelmente, devido a ter sido um ano que nós estamos ainda em pandemia, mas no ano passado nós tivemos uma pandemia muito mais rigorosa, e o ano retrasado também, estamos em 2022 agora, para quem está assistindo esse vídeo. E talvez vocês, alunos, não tenham visto essa relação aqui, matemática, onde você tem o cosseno de um determinado ângulo. Tá? Mas, para nós, nesse momento, não vai ser importante. Nós deveríamos saber, mas nós não estamos com esse conhecimento, esse pré-requisito. Né? E a gente vai, então, simplesmente aprender que o cosseno do ângulo, né, que nós vamos colocar dentro da equação do trabalho, ele é um número que vai informar para a gente uma dosagem do quanto a força está contribuindo ou não para a realização do trabalho. E ele vai ser dado, tá bom? Bom, vamos tocar o bonde aqui. Então, qual é o cosseno do ângulo de 30 graus? É 0,9. Então, no lugar do cosseno do ângulo θ, porque θ é 30, cosseno de 30 é 0,9, eu coloco aqui 0,9.
Sendo assim, o trabalho da força é igual a 600 vezes 50 vezes 0,9. E aí eu tenho que o trabalho da força vai dar 30 mil, porque 600 vezes 50 dá 30 mil, multiplicado por 0,9. E quando eu multiplico por 0,9, 30 mil vezes 0,9 dá 27 mil. Eu retorno com as unidades da minha equação, né? Eu multipliquei força, a força é dado em newtons. Eu multipliquei a distância é dado em metros. Eu multipliquei pelo cosseno de 30, que é 0,9, mas o cosseno de 30 é uma grandeza adimensional, não tem dimensão. Então, as únicas duas unidades que eu tenho no final é newton vezes metro. Em homenagem a Joule, né, o newton vezes metro, o N vezes M, ele foi... em homenagem a Joule, ele foi atribuído, então, um Joule, um J, onde o J maiúsculo representa Joule. Então, daqui para frente, nós não vamos mais falar 27 mil newton-metros. Nós vamos dizer 27 mil joules. Está errado falar 27 mil newton vezes metro? Não, não está errado, está correto também. Só que a gente acaba usando, né, o Joule, que vai ser, na verdade, daqui para frente, a unidade, né, no sistema internacional de medidas padrão para se medir o trabalho e, consequentemente, também a energia, porque lembra que existe uma relação entre trabalho e energia, né? Tudo bem? Ou seja, eu preciso de energia para realizar trabalho, porque o trabalho vai transferir e transformar a energia que o sistema tem para um outro sistema ou mesmo no próprio sistema. Fechou? Então, essa aqui seria a resolução da questão número 14. Tranquilo? Então, vamos agora para a próxima questão, né? Qual será? Então, antes da gente resolver o próximo exercício, a gente vai falar um pouquinho sobre uns casos especiais, que é quando o trabalho da força, que é constante, essa força vai estar no mesmo sentido do deslocamento, ou no sentido oposto, mas paralelo também ao deslocamento. Nesse primeiro caso, que é a força, mesmo sentido do deslocamento, olha, a força no mesmo sentido do deslocamento, dizemos que o trabalho será positivo e será chamado de trabalho motor. Então, vai ser transferido 100%, ou seja, a força vai contribuir 100% para a transferência de energia nesse sistema, positivamente. Tá bom? E como que ficaria? Eu poderia facilitar a relação ou não? Então, vai ficar dessa forma aqui, olha. Se você for aplicar a equação do trabalho, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. No caso, quando o ângulo é 0 grau, porque a força não está inclinada, né? Então, quando o cosseno é do 0 grau, o cosseno do 0 grau é 1, vale 1. Né? Mas o que significa valer 1 para a gente aqui na nossa discussão? É que a força, pessoal, vai contribuir 100% para que esse deslocamento ocorra. Então, a transferência de energia será máxima, né, na realização do trabalho dessa força. Por isso, 1 equivale a 100%. Tudo bem? Então, no lugar do cosseno do ângulo agora, eu não estou falando do F do D, eu estou falando só do cosseno. O cosseno do ângulo de 0 grau vai valer 1, então eu vou colocar 1 aqui. Mas 1 multiplicado por qualquer coisa, pessoal, dá a mesma coisa. Então, nós podemos, às vezes, quando quisermos resolver problemas onde a força está na mesma direção e sentido do deslocamento, nós podemos aplicar essa equação, porque o cosseno do ângulo, que vale 0 grau, já vale quanto para a gente? 1. O cosseno do ângulo que vale 0 grau, que vale 1. Tá? Tomar muito cuidado, porque muitos alunos querem colocar aqui, no lugar do cosseno do ângulo, eles colocam muitas das vezes o valor do ângulo. Não, não é isso. Eu não coloco o valor do ângulo aqui, eu coloco o cosseno desse ângulo. E o cosseno desse ângulo ele vai ser dado no problema, ou quando não for dado de forma explícita, vai ser dado de forma implícita. Por exemplo, quando o problema disser, numa forma de texto, mesmo sentido do deslocamento. Quando ele falar mesmo sentido do deslocamento, eu já sei que no lugar do cosseno eu posso colocar quanto? 1. Fechou? Então tá bom. Agora nós vamos ver o segundo caso, né, também da força constante, na mesma direção do deslocamento, porém no sentido oposto, que é o próximo slide. Vamos lá. Então, pessoal, agora aqui, ó, nós estamos trabalhando com a força constante, só que o sentido é oposto ao deslocamento. Ó.
Reparem, a força F, vermelhinha, ela está contrária ao móvel ou ao corpo que está se deslocando para cá. Ó, a flecha do D, a flecha azul aqui para cá. O sentido prático disso seria o quê? Por exemplo, um carro, um motorista viajando num carro a 80 km por hora, por exemplo, ele avista o sinal. O que ele vai fazer? Ele vai pisar no freio. Quando ele pisa no freio, a força de frenagem dos freios em relação, né, em contato com o asfalto, ela vai ter um sentido oposto, olha, oposto ao movimento, porque o corpo vai se deslocar para cá, porém a força de frenagem vai estar no sentido oposto. Isso vai fazer com que o carro diminua o seu movimento, isso vai estar retirando energia do sistema. Dizemos, nesse caso, quando isso acontece, o ângulo aqui formado é de 180 graus, está vendo? A força está para cá e o deslocamento do corpo vai vir para cá, o corpo vai diminuindo a velocidade. Esse trabalho, chamamos ele de trabalho resistente. Energia está sendo retirada, a energia mecânica está sendo retirada do sistema. Lembra, a energia não está sendo perdida, ela está sendo transformada em outras formas, tá? Tomar cuidado com isso. Uma questão do princípio da conservação da energia que já foi discutido no tópico anterior. Tá bom? Então, nesse caso, aqui, vamos aplicar a equação aqui. O que vai acontecer com o cosseno? Lembra que o cosseno é o dosador, né? Que vai dizer para a gente o quanto essa força, o que essa força está fazendo ao realizar ou não o trabalho. Então, o cosseno, nesse caso, ele vale menos 1, porque o cosseno do ângulo 180 graus, lembrar que aqui não entra o 180, entra o cosseno de 180 graus, ele vale menos 1. Então, muito simples, se a força estiver no sentido oposto do deslocamento, no lugar do cosseno do ângulo eu vou pôr menos 1. O que vai me resultar, se eu quiser aplicar diretamente uma equação, é colocar um menos na frente, porque o trabalho não vai ser positivo, o trabalho vai ser negativo, e também chamado de trabalho resistente. Tá bom? Agora sim vamos fazer um exemplo, um exercício da lista 4, mas em forma de exemplo. Tudo bem? Desses dois últimos slides agora que nós fizemos. Um abraço aí, vamos lá. Bom, ainda usando a lista 4, nós temos agora o exercício número 1. O exercício número 1 da lista 4. Calcular o trabalho realizado por uma força de 28 newtons que desloca um objeto numa distância de 2 metros, na mesma direção e sentido do deslocamento. Olha, que interessante. Aqui parece que não foi dado o cosseno diretamente, ou seja, se você for pegar aqui o exemplo, né, nós temos um corpo, né, nós temos uma força, só que a força agora não está inclinada. A força está na mesma direção, ou seja, não existe um ângulo. Na verdade, existe o ângulo, e o ângulo mede 0, né? 0 grau, a força está na mesma direção. E, nesse caso, sentido do deslocamento. Se a gente for analisar, a gente tem aqui, eu andei demais aqui, eu passei demais o vídeo, então, o slide. Mas, se você for olhar, você tem aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, vou tentar voltar aqui, não consigo voltar. É isso mesmo, não consigo, ou se consigo eu não sei voltar, não vou mexer. Mas a ideia então aqui é a seguinte, ó, você tem uma força F, e essa força F, ela está na mesma direção e sentido do deslocamento, ela tem uma intensidade de 28 newtons, o ângulo formado entre a força e o deslocamento é 0 grau, concorda? É 0 grau, por que é 0 grau ao ângulo? O ângulo porque ela não está inclinada para cima, ela está na mesma direção e sentido aqui do deslocamento. Fechou? Então, o corpo vai sofrer esse deslocamento e eu quero calcular o trabalho. Bom, o cálculo do trabalho, eu puxo a equação. E a equação vai dizer o que para mim? Que o trabalho da força constante é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, eu vou pegar aqui e vou multiplicar. O trabalho da força igual. Qual é o valor da força? 28. Qual é o valor do deslocamento? 2. E aí, no lugar do cosseno de θ, eu estou colocando 1. Eu estou colocando 1. Por que eu estou colocando 1? Agora a gente vai estar discutindo isso aqui. Bom, presta atenção. Neste caso, toda a força ela está contribuindo para injetar energia no sistema, realizar trabalho. Né? Então, se toda a força, se 100% dessa força está contribuindo, dizemos nesse caso que o cosseno do ângulo, nós vamos colocar igual a 1. Na verdade, se nós tivéssemos o pré-requisito de cosseno, se soubéssemos a ideia de como funciona o cosseno, nós saberíamos que o cosseno de 0 grau é 1. Né? Nós não precisaríamos falar tanto por isso.
Mas como nós estamos com essa dificuldade do pré-requisito, nós vamos partir do seguinte princípio. Toda vez que eu tenho uma força e ela está deslocando um corpo e sua direção está na mesma direção e sentido do deslocamento, toda vez que isso acontecer, o valor do cosseno do ângulo vai ser igual a quanto? A 1. E mais, toda vez que isso acontece, dizemos que o trabalho realizado por essa força é chamado de trabalho motor. Tá bom? Então, aí a gente continua a continha, a gente vai ver que o trabalho vai ser 28 vezes 2, 56, vezes 1, 56, o que no final? J, 56 Joule. Tudo bem a questão? Nessa questão aqui eu invadi um pouco, né? Acabei atropelando aqui, não chegamos nem a ver a animação aí que eu fiz, toda bonitinha, do bloquinho andando, mas eu acho que deu para compreender a questão, a resolução seria essa daqui, tá? Esse texto que eu coloquei, que ele é, na verdade, uma observação, é um informativo do porquê que eu estou colocando um 1 aqui. Né? A gente já viu que porquê, e está explicadinho. Um abraço, agora vamos para a próxima questão, se tiver, né? Ou dar continuidade aí à aula. Bom, nós temos outra questão aqui, ó, o exercício número 3 da lista também 4. Aqui você tem um boi que arrasta um arado puxando-o com uma força de 900 Newton. Sabendo que o trabalho foi realizado de 18.000 joules, calcule a distância percorrida pelo boi. Aqui o engraçado é o seguinte, o engraçado aqui é que está sendo fornecida a força pela qual o boi puxa o arado e já está dando a resposta do trabalho. O que ele quer aqui é o cálculo da distância. Então aqui a gente vai precisar de uma ideia um pouco matemática, né? Nem tanto física. Então, você tem aí o exercício assim, você tem o boi, quando puxa o arado, gente, ele não tem como puxar o arado inclinado para cima ou inclinado para baixo. O boi que puxa o arado, ele puxa com uma força, obviamente, na mesma direção e sentido do arado. Tá? Então, é óbvio que aqui o ângulo formado entre a força e a direção é de 0 grau, o cosseno de 0 grau, como nós já vimos na questão anterior, vale 1. Né? É um trabalho motor, então vai ser bem mais tranquilo para resolver a aplicação da equação. Então, você tem aí a força aplicando o deslocamento. E nesse caso aqui, olha, o que está sendo perguntado para a gente não é o trabalho, porque o trabalho eu já tenho, é 18.000 joules. O que está sendo perguntado para a gente é a distância. Qual o valor da distância? Sabendo que o trabalho que foi realizado é de 18.000 joules, com uma força aplicada de 900 Newton. Então, como que eu resolvo o problema? Trabalho da força é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que essa força é uma força constante, tá? Nós estamos calculando para a força quando é constante, a questão do trabalho. Aí nós temos aqui a substituição dos valores. Por exemplo, reparem, 18.000 ele entra no lugar do trabalho da força. No lugar da força eu coloco 900. No lugar do deslocamento eu não sei, eu repito, eu coloco ele aqui, olha, é minha interrogação. E no lugar do cosseno do ângulo, como eu sei que o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. E também sei que toda vez que a força está na mesma direção e sentido do deslocamento, o valor do cosseno do ângulo vai sempre ser 1. E toda vez que isso acontece, o trabalho vai ser chamado de trabalho motor. Tá? Tudo bem? Nós vamos dar aí continuidade. Ó, trabalho da força, 18.000 joules. E aqui eu tenho, então, que é o seguinte, D vezes 1 dá D. Então, eu tenho 18.000 igual a 900 vezes D. E aí eu passo o 900, que está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 18.000 dividido por 900. E aí eu tenho que D é igual a 20 metros. Ou seja, o deslocamento sofrido por esse arado, né, quando o boi puxou esse arado com uma força constante de 900 newtons, realizando um trabalho de 18.000 joules, significa que esse arado puxou, ou deslocou, perdão, uma distância de 20 metros. Beleza? Está aqui o resultado da questão. Mais uma vez informando que isso aqui não precisa estar na resolução do problema. Isso aqui é simplesmente um informativo justificando o porquê do 1, né? Dentro das condições que nós estamos aí saindo da pandemia e os nossos alunos do primeiro ano sem o pré-requisito do estudo mais detalhado sobre o cosseno do ângulo. Tá bom? Vamos lá. Bom, ainda na lista 4, nós vamos resolver exercício 5.
Esse exercício também pede um pré-requisito, né, um pré-requisito do 9º ano, onde nós temos um estudo aí da função horária, né, da posição do espaço. Isso também é visto em matemática, então não sei, talvez vocês saibam ou não, mas a gente vai fazer ele com uma calma, uma certa calma, para que todos entendam a resolução desse exercício. Então o exercício diz assim: aplica-se uma força horizontal e constante de 10 newtons sobre um corpo que desloca numa trajetória horizontal e retilínea, de acordo com a seguinte equação: S, que é o espaço, igual a 10 mais 3 vezes o tempo, mais o tempo elevado ao quadrado, onde todas as unidades pertencem ao SI. SI, pessoal, é o Sistema Internacional de Unidades. Então, por exemplo, se eu tenho a grandeza aqui tempo, no Sistema Internacional de Unidades, o tempo é dado em segundos, tá? E se eu tenho a grandeza aqui espaço, o espaço, a distância, o deslocamento, no Sistema Internacional é dado em metros. Então, quando eu digo que todas as grandezas que nessa equação aqui estão, que nessa equação aqui que eu tenho, que está no SI, significa que todas elas pertencem ao Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, S, metros, T, tempo, e qualquer outra coisa, se tiver aqui velocidade, metro por segundo, aceleração, metro por segundo ao quadrado, e etc. O que o problema quer que eu faça? O problema quer que eu calcule o trabalho realizado pela força constante de 10 newtons que atuou sobre esse corpo, mas durante um tempo de 5 segundos. Então, eu preciso saber o que para calcular o trabalho. Eu preciso saber a força, eu preciso saber o deslocamento, a distância percorrida, e eu preciso saber o cosseno do ângulo, né? Que tem a ver, eu preciso saber o ângulo, pelo menos, para ter uma ideia do cosseno, etc. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o esquema, né, do problema, que seria uma força de 10 newtons sendo aplicada, constante. Você tem o ângulo, então, é 0 grau, porque a força está na mesma direção do movimento. Você tem aqui o corpinho se deslocando. Eu não tenho distância, novamente, eu não tenho distância, só que nesse momento também eu não tenho trabalho. Então aqui danou-se. Eu quero calcular o trabalho é o meu objetivo dessa questão. Mas eu não tenho a distância, olha, eu tenho a força, eu tenho o ângulo, ou seja, o cosseno desse ângulo, ou seja, aqui é 1, eu tenho a força que mede 10, mas eu não tenho a distância que foi percorrida por esse corpo, né? E aí, como é que a gente faz? Mas eu sei que a função da posição desse corpo, onde ele está a cada segundo, está sendo dada aqui, uma função matemática. Então eu vou usar essa função para achar essa distância. Essa é a grande chave dessa questão, né? O grande mistério dessa questão para ser resolvido está por aqui. Então vamos lá, cálculo do trabalho. Para calcular o trabalho, eu vou novamente usar a equação da força constante. Trabalho da força é força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo. Eu sei que o trabalho da força eu preciso saber, quer dizer, não conheço o valor, mas eu sei que é igual à força que vale 10, o deslocamento que eu não sei, e o cosseno do ângulo que vale 1. Não vou mais, aqui já não vai mais aparecer aquela observação dizendo que é 1, porque eu já sei que se o ângulo é 0, a força está na mesma direção do deslocamento, o cosseno aqui do ângulo vale 1. E para resolver essa equação eu tenho um problema, porque eu tenho uma equação e duas variáveis, o trabalho e tenho a distância. Então aqui eu já não consigo mais desenvolver, eu preciso saber agora como que eu faço para calcular essa distância, porque o trabalho é igual a 10D. Se eu sei o D, eu multiplico por 10, eu acho o trabalho, que é o que eu preciso aqui, mas eu não sei o valor de D. Como que eu faço para achar o valor de D? Então a gente vai agora encontrar o deslocamento. Quem é o deslocamento? O D. Então eu vou fazer o seguinte, de onde partiu esse corpo? Qual era a posição desse corpo aqui? O espaço que ele se encontrava na trajetória inicialmente. É dado por essa equação aqui. Como? Quando eu faço o tempo t ser igual a 0. Olha, saca aqui. O espaço para o tempo 0 é igual a 10, mais 3 vezes t. Mas quem é t? É o tempo. Mas se é o espaço inicial, o tempo do meu espaço inicial é 0 segundos. Então, no lugar do t, eu ponho 0. Mas se eu coloquei o 0 para esse t aqui, mais eu tenho que pôr 0 para o t que está ao quadrado. 0 ao quadrado. Aí eu tenho que resolver essa expressãozinha matemática aqui numérica. Então, quanto que dá? 0 ao quadrado dá 0, mais 3 vezes 0 dá 0, mais 10. Então, vai ficar 10 mais 0 mais 0. Quanto que dá? 10. Isso significa
que o espaço inicial em que esse bloco partiu é da posição 10 metros. Legal. Agora, o que eu faço? Eu preciso saber o espaço final. O que é espaço final? Olha, eu quero saber o trabalho realizado quando a força... Qual o tempo? 5 segundos depois. Então, meu espaço final vai ser calcular qual é a posição que ele se encontrava 5 segundos depois. Então, eu vou pegar a mesma equação matemática, S igual a 10 mais 3t mais t ao quadrado, e vou substituir no lugar do tempo, em vez de 0, que antes era 0 segundos, agora eu vou botar o 5, porque é o quinto segundo. E o que vai acontecer? Vai acontecer que o espaço, né, no tempo 0, 5 segundos, é igual a 10 mais 3 vezes t. Mas no caso agora o t vale quanto? 5. Mais 5 ao quadrado. Resolvendo essa expressão, eu tenho 10, 3 vezes 5, 15, 5 ao quadrado, 25. Se eu somar 10 mais 15 mais 25, dá quanto? 50 metros. Não vai aparecer aí, o Mzinho que está aqui, ó, não vai, mas ele tem um M aqui, não pode deixar de pôr, tá? Tem um Mzinho aqui. Mas não tem problema, eu coloquei o M aqui, ó. O espaço inicial 10 metros, o espaço final 50 metros. Quantos metros esse corpo andou? Dos 10 metros até os 50 metros. Fica claro que para fazer essa continha, eu preciso de quê? De subtrair. Ou seja, 50 metros é o espaço final, 10 metros é o espaço inicial. 50 menos 10, quantos metros o meu corpo deslocou? 40 metros. Agora que eu tenho meu deslocamento, eu volto na expressão anterior e eu calculo o trabalho. 10 vezes 40, trabalho final, o trabalho da força F igual a 400 joules. Tranquilo? 10. Beleza pura? Então vamos continuar a aula. Agora nós temos o exercício 6, né? O exercício 6 fala, da lista 4, o exercício 6 diz o seguinte. Sobre um corpo de massa 10 kg, inicialmente em repouso, atua uma força F, que faz variar sua velocidade para 28 metros por segundo em 4 segundos. Considere que a força que atua na mesma direção e sentido do movimento seja constante. Não, eu acabei lendo errado o texto. Considere que a força atua na mesma direção e sentido do movimento. Beleza? Ou seja, a força está na mesma direção e sentido, é aquela história. Né? A força está na mesma direção e sentido, o ângulo é 0, cosseno de 0 dá 1, meu trabalho é motor, tranquilo, é para facilitar a nossa vida. Daí o problema. Só que outras coisas vão ser dificultadas agora. Vamos lá, então tem um corpo aqui de massa 10 kg, esse corpo está inicialmente em repouso, ou seja, sua velocidade inicial é 0 metros por segundo. Tem uma força F que eu não sei, está sendo aplicada, mas ela está na mesma direção e sentido do movimento. Então, o ângulo formado é de 0 graus, o cosseno vai ser 1, tudo melzinho no chupeta para cálculo do trabalho. E aí esse corpo sofre, então, um deslocamento, e ele sofre, nesse deslocamento, em 4 segundos, um aumento de velocidade de 0 metros por segundo para 28 metros por segundo, então ele ganha movimento. Obviamente, existe uma injeção aqui de energia mecânica, na forma cinética, nós veremos mais à frente, através do trabalho dessa força. Então, tá aí. Qual é, inicialmente, o que o problema quer? O que ele quer, primeiramente, ele quer que eu calcule a aceleração do corpo. A aceleração de um corpo, ele é medido através da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. É o famoso ΔV sobre ΔT. Esse triângulo aqui antes do V, gente, ele é o delta. Toda vez que tiver um delta na ciência, representa variação. Então, se é ΔV, é variação da velocidade. Se é ΔT, é variação do tempo. Bom, vamos parar para pensar assim. Quanto tempo passou desde o momento que o corpo estava em repouso até o momento que o corpo atingiu 28 metros por segundo? O tempo de 4 segundos. Quanto que variou a velocidade de 0 até 28? 28 metros por segundo. Então, o que eu faço? Eu pego, no lugar de ΔV, coloco quanto mudou a velocidade, 28 metros por segundo. E no lugar de ΔT, eu coloco quanto tempo gastou, 4 segundos. Então, eu faço a divisão de 28 por 4. 28 dividido por 4 dá 7 metros por segundo ao quadrado.
Então, a aceleração do corpo mede 7 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo esse corpo ganhou 7 metros por segundo de velocidade. Então, no segundo zero, a velocidade era zero. Um segundo depois, a velocidade era 7. 2 segundos, 14. 3 segundos, 21. 4 segundos, 28. Tudo bem? Então, a aceleração é uma grandeza física que ela informa para a gente como que a velocidade muda, né, no passar do tempo. Né? Tudo bem? Então, aí calculamos a letra A, que é a aceleração do corpo. Na letra B, nós temos a intensidade da força. A intensidade da força, ou seja, ele quer saber quanto que vale o F que foi aplicado a este corpo para produzir nele uma aceleração de 7 metros por segundo. Como que a gente vai fazer isso? Existe uma equação da segunda lei de Newton que diz que a força é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Eu tenho a massa do corpo, mede 10 quilogramas. Eu tenho a aceleração, que eu calculei na letra anterior, aqui na letra A. Então, basta eu multiplicar 10 quilogramas vezes 7 metros por segundo ao quadrado, a força é 70 newtons. Né? Qual a unidade de força? É newton. Então, 70N, N grandão, newton, né? Como a gente viu lá atrás. Então, a letra B resolvida aqui também. Agora, vamos para a letra C, que ele mandou determinar o trabalho da força. Para um deslocamento de quantos metros? De 6 metros. Ou seja, a informação do deslocamento está na letra C aqui, ó, 6 metros. Ó. Daqui até aqui, ele percorreu uma distância, um deslocamento de quanto? De 6 metros. Como é que eu faço para calcular o trabalho? É simples. Eu uso a equação da força, que é constante, F de cosseno θ, e aí eu substituo os valores. No lugar de F, eu repeti aqui de novo, no lugar de F, 70, no lugar de D, 6 metros, e no lugar do cosseno do ângulo eu ponho 1. Por que eu ponho 1? Porque, novamente, nós temos aí a força executando o trabalho motor. Tá bom? Então, aí 70 vezes 6, 7 vezes 6, 42, bota um zero na frente. O trabalho da força, então, é igual a 420 o quê? Joules. 420 joules. 420 joules. Então, está resolvido o exercício número 6. Espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, voltem para ver os exercícios, que é importante para vocês estarem resolvendo aí e aprendendo, né? Tá bom? Vamos agora ver o próximo slide. Então, agora nós vamos trabalhar um caso especial, também especial, né, sobre a força constante, mas quando ela é perpendicular, né, quando a força é perpendicular ao deslocamento. Então, nós temos um exemplo aqui, né, esse exemplo é dado por um homem segurando uma maleta e se deslocando numa calçada horizontalmente, né, o deslocamento do homem e da maleta junto com ele se dá numa calçada horizontal e a velocidade dele é constante, ou seja, não existe aceleração. Então, o sistema ele não está aumentando velocidade nem diminuindo a velocidade. A força com que o homem segura a maleta, ela está sendo aplicada verticalmente para cima. A maleta não está acelerando e nem diminuindo velocidade. Significa que a força não está nem um pouquinho inclinada para frente, nem um pouquinho inclinada para trás. A força está extremamente formando um ângulo de 90 graus com o sentido do movimento. Nesse caso, o trabalho realizado por essa força perpendicular ao movimento na horizontal do homem, esse trabalho é zero. Por que o trabalho é zero? Por causa disso aqui, ó. Se você for parar para olhar, a força aplicada está para cima e o deslocamento está na horizontal. O ângulo formado entre a direção do deslocamento e a força aplicada, no caso que nós estamos querendo calcular o trabalho, que é essa força F, ela é de 90 graus. Aí você fala assim, mas por quê? Bom, conceitualmente é fácil você pensar logicamente. Pô, se a força está para cima, ela não contribui em nada para que o homem e a maleta se desloquem
para horizontal, no caso para frente. Então, ou seja, se a maleta está se deslocando para frente e a força que está sendo aplicada está para cima, essa força está fazendo tudo menos contribuindo para que esse deslocamento aconteça. Isso é óbvio. Então, obviamente, o trabalho dessa força é zero. Então, seria uma forma prática de você pensar, raciocinar isso. Mas em termos matemáticos, se você quiser pensar nessa situação, se você for usar o cosseno de 90 graus, ele vale zero. Então, ou seja, se eu tivesse que colocar dentro da equação do trabalho o cosseno de 90 graus, ele entraria com valor zero. E como ele multiplica a força e o deslocamento, zero vezes qualquer outra coisa, no final dá quanto? Dá zero. Então, presta atenção. Toda vez que uma força ela é perpendicular ou forma 90 graus com a direção do deslocamento, trabalho realizado por ela imediatamente. Quanto que vale? É zero. Tudo bem? Vamos lá, vamos caminhar. E aí, pessoal, aqui então, nesse slide, nós temos aí os 6 primeiros exercícios da lista 4. E na frente eu coloquei feito, porque nós fizemos ao longo desse vídeo. Tá? Verifiquem lá. Tem alguns que eu não fiz, obviamente vocês devem estar fazendo. Por favor, façam, né, para que vocês fixem aí o conteúdo da matéria. Tudo bem? E esse, então, é o último slide, né? Chegamos ao final da nossa aula sobre o trabalho de uma força constante. Espero que vocês tenham aproveitado. Aqui eu deixo mais uma resposta, que é a questão número 8. Uma moça está em pé, parada, segurando uma bolsa de 40 newtons de peso. Ela está realizando um trabalho físico? Não. Por quê? Porque não está havendo deslocamento, ela está parada, né? Então, ou seja, o trabalho é zero. Tudo bem? A questão número 14 já foi feita, na verdade foi a primeira feita lá atrás, né? Se você assistiu o vídeo, e as outras ficam aí para vocês poderem estar resolvendo. Pessoal, espero que aproveitem. Isso eu fiz no intuito de tentar ajudá-los. Qualquer dúvida, é óbvio, eu estou na escola, estou na sala de aula, vocês podem me perguntar referente ao vídeo. Espero que vocês aproveitem bastante. E aqui, por exemplo, a questão número 12, trabalho motor, trabalho resistente, tem lá no slide para você resolver. Então, pelo amor de Deus, é só ir lá olhar. Como se calcula o trabalho realizado por uma força? Pô, pegar a equação do trabalho e colocar aqui, tá bom? Então, assim, tá bem tranquilo para resolver essa lista 4, que são 14 exercícios. E é isso, tem que resolver a lista, porque ela é fundamental para vocês continuarem entendendo aí toda a matéria que nós estamos estudando, tá bom? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, nós vamos dar entrada aí, vamos dar início ao nosso próximo tópico de trabalho e energia, que é o capítulo 3, que é o 3.3. Nós vamos entrar falando sobre a energia mecânica e as suas partes, tá bom? Para depois juntarmos aí com o trabalho e resolver exercícios mais interessantes. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.